Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 23 de junho de 2020, terça-feira, vamos dar início a mais uma aula. Nós vamos começar a aula de hoje fazendo uma revisão de alguns conceitos matemáticos que nós já vimos, tá? Para a gente poder responder algumas atividades do nosso livro de hoje. Deem uma olhada no nosso planejamento, tá? Para ver o que a gente tem para hoje. E vamos começar a nossa revisão. Vamos recordar aquela parte que eu falei sobre o dinheiro, né? Do sistema monetário. Vamos ver se vocês estão lembrando tudo direitinho. Nós aprendemos numa aula alguns dias atrás que o símbolo do nosso dinheiro, né, é esse daqui, é o real, tá? E aprendemos também os valores de cada dinheirinho, né? De cada moeda e de cada cédula. Então, olhem lá. No caso das moedas, nós vamos ter essas daqui. E no caso das cédulas, nós temos essas daqui. Essa daqui, ela é a maior das moedas e essa daqui é a menor das moedas. Não só em tamanho, mas também em valor. Então, olhem lá. Essa pequenininha aqui, ela equivale a 5 centavos e eu represento, na hora de escrever, 0,05, tá? Essa daqui é a de 10 centavos, que eu represento na hora de escrever como 0,10. 25 centavos, olha aqui, 0,25. 50 centavos e R$1. Eu não posso esquecer de quando eu estou trabalhando com dinheiro, de colocar o símbolo do real, tá? Não posso esquecer, para indicar que eu estou trabalhando com dinheiro. Aí, no caso das cédulas, nós temos a menor dela, que é a de R$2. Algum tempo atrás a gente tinha de R$1. E aqui nas moedas a gente tinha de 1 centavo. Mas nós acabamos não usando mais, tá? De acordo com o tempo. As moedas de 1 centavo foram sumindo do mercado e aqui no caso da cédula de R$1, ela foi sendo substituída pela moeda de R$1. Então ela caiu no desuso, tá? Então por esse motivo, atualmente hoje a gente usa a menor de 5 centavos e a menor da cédula a de R$2. Porque quando a gente precisa de a gente usa moeda de R$1 ou moedas menores para poder dar o valor que a gente precisa, tá bom? Então, vamos ver as cédulas. Então, aqui eu tenho a cédula de R$2, olha lá, 2,00, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Então, vamos recordar vendo as notinhas e as moedas. Vamos falar todo mundo junto? R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Nas cédulas agora. R$2, 5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Acho que deu pra gente dar uma recordada nesses valores, né? Agora eu vou mostrar pra vocês, eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês que notinha que eu estou mostrando, tá? Pensa e daqui a pouquinho a gente já vê a resposta. Quanto vale essa nota? Acertou quem falou R$20. Agora, quanto vale
essa nota? Acertou quem falou R$ 100. Qual é o valor dessa notinha aqui? Se você falou R$ 5, acabou de acertar. Vou fazer só mais uma, tá? Qual é o valor desta notinha aqui? R$ 2. Muito bem, agora que nós já exercitamos, estamos sabendo, conhecendo as notinhas, agora nós vamos recordar uma outra parte bem importante que nós trabalhamos em algumas aulas passadas, que é a respeito do material dourado. Vamos lá. Nós já vimos que o material dourado, ele é formado por unidade, dezena, centena e milhar. Então, vamos ver. Quando eu trabalho com aqueles cubinhos bem pequenininhos, esses daqui, ó, eu estou trabalhando com unidade. E se eu trabalhar com barrinhas, eu estou trabalhando com material de dezena. Se eu trabalhar com plaquinhas, eu estou trabalhando com material de centena. E se eu utilizar aquele cubo bem grandão, eu estou trabalhando com material de milhar, unidade de milhar. Então, vamos recordar tudo isso que nós acabamos de falar, um por um. Se eu tenho um cubinho, eu tenho uma unidade. Quando eu tenho 10 cubinhos, eu posso trocar por uma barrinha, que essa barrinha, ela vale uma dezena, ou seja, 10. Quando eu tenho 10 barrinhas de dezena, 10 barrinhas de 10, eu vou formar uma placa. Essa placa é a placa da centena. Quando eu tenho 10 barrinhas ou 100 unidades, eu posso trocar por uma placa. Então, aqui vale uma centena. E se eu tenho aquele cubo bem grande, eu digo que eu tenho o cubo da milhar. A milhar, ela equivale a 1000 cubinhos. Ela equivale a 100 barrinhas dessa daqui, ou então a 10 plaquinhas dessa daqui, tá bom? Então, vamos lá. Uma unidade vale 1. Uma dezena vale 10. Uma centena vale 100. E uma milhar vale 1000. Eu vou escrever para vocês, aguardem um momentinho. Então, vamos lá. Então, um cubinho, uma unidade. Uma barrinha, uma dezena. Uma plaquinha, uma centena. E um cubo grande, uma milhar. Então, olhem lá. Eu não coloquei os valores. Eu coloquei tudo como 1. Olhem lá. Uma unidade, uma dezena, uma centena e uma milhar. Eu formei aqui o número 1111, né? Se eu colocar nessa posição assim, ó.
Olhem aqui. 1.111. 1.111. Mas aí você vai falar para mim assim, professora, mas você colocou tudo 1. Porque aqui eu estou representando uma unidade de milhar, uma centena, uma dezena e uma unidade. Por que eu coloquei não com os valores de 1.000, 100, 10 e 1? Porque nós temos que entender que eu estou trabalhando com uma unidade de milhar, uma dezena, uma centena, uma unidade, uma dezena, uma centena e uma unidade de milhar. Agora, o que vai acontecer? Por que eu estou explicando com o valor de 1? Porque esse 1, ele vai mudar o seu valor de acordo com a posição que ele se encontra. Então, nós vimos ali um número de 1.111. Imaginem se eu colocar aqui nessa tabela o 1.111, que é, na verdade, o que os menininhos aqui estão representando. Olha lá. O menininho aqui está com um bloco, né? Um cubo grande, que vale 1.000. Essa menininha está com um valor de 100, porque ela está com uma plaquinha da centena. Esse menininho está com uma barrinha de 10 e a menininha com uma unidade. Então, se uma milhar vale 1.000, uma centena vale 100. Então, 1.000 mais 100 mais uma dezena vale 10 mais uma unidade que vale 1. Então, se eu somar 1.000 mais 100 mais 10 mais 1, eu vou ter o valor de 1.111, que é o que está representando aqui e é o que nós falamos aqui, que eu coloquei na lousinha para vocês. 1.111. Mas, o que eu quero que vocês entendam, que se eu pegar esse número 1.111 que deu aqui e colocar nas casinhas, olhem lá, ó. Preste atenção. Então, eu vou colocar um. Esse 1, ele vai ser o 1 da milhar. Outro 1. E outro 1 e outro 1. Esse 1, ele vai ser da milhar. Esse 1, ele vai ser da centena. Esse 1 da dezena e o outro 1 da unidade. Olha lá, 1.111. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nesse caso aqui, eu escrevi tudo 1, mas cada um tem um valor. Esse equivale a 1 mesmo, de uma unidade. Esse 1, ele tá como 1, mas ele está na posição da dezena. Então, ele não vale 1 de um cubinho de uma unidade, ele vale 1 de uma dezena, é uma dezena. Então, esse 1, ele representa 10 e não 1. No caso, aqui, ó, esse 1 da centena, pode ver que nós colocamos 100, porque uma centena vale 100. Então, o 1 na posição de centena, esse 1 não vale 1, ele vale 100. Por isso que eu estou chamando ela de valor posicional. O número, ele vai mudar o seu valor de acordo com a posição que ele está dentro da casinha, da continha ou do número. Se ele estiver na posição de unidade, ele vai valer 1. E se ele estiver na de dezena, ele vai valer 10. E se ele estiver na de centena, ele vai valer 100. Aí, depois, para encerrar aqui, nós vamos ver a posição da milhar, né?
Aqui, por que que tem esse U na frente? Porque é a unidade de milhar. Nós estamos conhecendo só até aqui, mas tem a dezena de milhar, centena de milhar, que vocês vão aprender nos anos seguintes. Mas, por enquanto, nós estamos aprendendo só até a milhar, a unidade de milhar. Por isso que tem esse U aqui na frente, tá? Unidade de milhar. É porque é uma milhar, tá? Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, vamos recordar aqui. Um cubinho, uma unidade, ou uma dezena, que equivale a 10. 10 cubinhos desse daqui, né? Que representa 10 unidades. Quando eu tenho 10 cubinhos desse, eu troco por uma barrinha. Quando eu tenho 10 barrinhas dessa, eu troco por uma placa de centena. Quando eu tenho 10 barrinhas ou 100 unidades, eu posso trocar então por essa plaquinha. E o cubo maior, se eu tiver 1000 cubinhos desse ou 100 barrinhas ou 10 plaquinhas, eu consigo trocar por um cubo de 1000. Tá bom? Agora, nós vamos falar de um assunto que eu utilizo para poder fazer contagem, que são chamados de ábacos. Vocês já devem ter visto algum tipo de ábaco, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns que eu consegui aqui, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ábaco é esse daqui, ó, na horizontal, que eu vou fazendo os cálculos de acordo com o valor que eu precisar. Então, por exemplo, se eu tiver 8 mais 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 3, 1, 2, 3. 8 mais 3, 8. 9, 10, 11. Então, com o ábaco, fica mais fácil fazer determinadas continhas, principalmente quando vocês, crianças, estão com dificuldade, porque aí você não precisa ficar guardando na cabeça, você depois só conta as bolinhas que tem aqui e registra, tudo bem? Esse meu aqui é bem pequenininho, né? Ele só tem até a primeira fileirinha, se eu fosse trabalhar com a parte de unidade, dezena, centena e milhar, eu poderia estar trabalhando diferente disso que eu expliquei para vocês. E a primeira coluninha seria da unidade, aqui da dezena, a segunda, essa da centena, essa da unidade de milhar e essa da dezena de milhar, tá? Existe um outro tipo de ábaco. Eu não tinha esse ábaco, então eu construí para vocês, tá? Eu peguei uma caixa, alguns objetos que tinha em casa, e para poder fazer as bolinhas que eu também não tinha, eu cortei os rolinhos de papel higiênico, tá bom? Para fazer um ábaco. Olhem lá. Nesse ábaco, eu vou ter a unidade, aqui a casinha da dezena, aqui da centena e aqui da milhar. Como na própria continha mesmo que nós utilizamos, na mesma sequência, tá? Aqui, nesse caso, eu vou representar com aquele valor que eu quero. Então, eu quero uma unidade, vou tirar pra gente ver, ó. Eu quero 2 dezenas. Vamos ver. 1, 2, 3, 4 milhares. 4 milhar. Ó, e 3 centenas. Se eu tenho, ó, 4 milhar, 3 centenas, 2 dezenas e uma unidade, eu tenho aqui um valor de 4.321, tá? Então, eu posso utilizar ábaco para poder fazer a representação também do número que eu quero. Representando o número.
Vamos lá. Para representar o número, nós temos aqui, coloquei alguns menininhos, tá? Se eu fosse olhar o número que o menininho e a menininha estão, os menininhos e a menininha estão representando, eu teria que analisar cada situação. Então, no caso do primeiro menininho, olha lá. 1.000 mais 1.000, 2.000. Ele tem duas plaquinhas de 100. 100 mais 100, 200. 2.200, por enquanto. Eu tenho outra plaquinha de 100, então é 2.300, ó. 100, 200, 300. Duas barrinhas de 10, que vale 20. E 4 unidades, que vale 4. Então, olhem lá. 2.324. O Raul já representou de outra forma. Ele escreveu por extenso o nome do número. Então, olhem lá. 2.324. Ele não disse a mesma coisa que o Lucas representou através do material dourado? Sim. A Ana foi mais esperta ainda. Ela entendeu toda essa situação, ela entendeu a escrita do nome do número e ela já representou no numeral. Ou seja, 2.000, aqui o 2.000, 300, que é as 3 centenas, 24. Deu para entender? Por que eu mostrei essa situação? Para vocês entenderem que tem várias formas da gente trabalhar o numeral. Não só mesmo apenas representando ele através do número. Eu posso representar ele também aqui, ó, no material do ábaco. Então, vamos ver. Na milhar, ó, 2.320, aqui tá faltando, porque eu só tenho uma. É 2.324. Olha lá, eu fiz a mesma representação que eles fizeram, só que utilizando o meu ábaco. Deu para entender? Agora, vocês vão pegar o livro de vocês, na página 50, que nós vamos trabalhar essa parte de centena com material dourado e a noção de dinheiro. Ah lá, peguem o livro de vocês e vamos lá. Página 50. Vamos ver essa situação aqui. Em cada caso, escreva um número com algarismos e por extenso. Então, preste atenção. Se vocês observarem, a primeira situação foi representada com uma plaquinha e duas barrinhas. Quanto que eu tenho aqui, ó? Uma centena. E aqui eu tenho 20, porque 10 mais 10 é 20. Uma centena mais 20, eu tenho 120. Então, 120 é o número que vocês vão colocar aqui, ó. 120. E por que essa linha aqui embaixo? Vocês vão escrever o nome do número. 120. Agora, nós vamos utilizar o meu ábaco para a gente entender. Só que lá naquele ábaco que está mostrando ali na tela, não tem o valor da milhar. Então, vocês vão esquecer a milhar agora, porque nós vamos fazer somente a parte de unidade, dezena e centena. Então, eu vou limpar meu ábaco aqui pra gente fazer, tá? Quanto que tem lá na unidade? Contem aí e me fala que nós vamos colocar. Pensem aí. Nós temos aí o valor de 6. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quanto que eu tenho lá na dezena? Ó, contem na dezena. Quanto que tem aqui, que nós vamos colocar aqui na dezena.
Então, vocês descobrirem, nós temos 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E na centena, nós temos 3. 1, 2 e 3. Eu não vou mostrar milhar agora, porque nesse ábaco tem a milhar, mas nós não vamos trabalhar a milhar. Pode ver que lá no exercício, ó, não tem o 1000, só tem até a centena. Então, vamos ver essa parte só. Olhem lá, então eu formei um número aqui no meu ábaco, tá? Eu formei um número que é 356, porque eu tenho 3 centenas aqui, 5 dezenas e 6 unidades, formando um número de 356. Então, vocês vão agora escrever, tá? Aí, dentro do espaço. Escrevam aqui 356 e escrevam o nome desse número. 356. Agora, nós temos uma outra forma de escrever o número, que eu posso falar representando essa unidade, essa dezena e essa centena. Então, eu fiz aqui para vocês, igual no livro, uma plaquinha, tá? Vamos ler. 6 centenas, 8 dezenas e 2 unidades. 6 centenas vale 600. 8 dezenas vale 80. 2 unidades vale 2. Então, esse número, 6 centenas, 100. 100 mais 80, né, de 8 dezenas, mais as 2 unidades, formou 682. Então, escrevam aqui, 682, tá? E depois coloque o número 682 por extenso aqui. No número 2, nós vamos trabalhar o dinheiro que nós acabamos de recordar. Então, nós temos aqui um valor de 10, 100 e 50. Eu coloquei aqui para a gente explicar melhor, ó. A notinha de 10, a de 50 e a de 100. Vamos ver o que está perguntando, está pedindo no exercício. Cerque com uma linha a única cédula que permite pagar um produto que custa R$ 89. Dessas 3 cédulas, somente uma vai dar para eu pagar um produto que eu vou comprar que custe R$ 89. Então, vamos pensar. R$10 eu consigo comprar um produto de 89? Não. R$50 eu consigo comprar um produto de 89 reais? Também não. Se eu juntar essa nota de 50 mais essa de 10, eu consigo comprar? Também não, porque 50 mais 10 vai dar 60. Então, a única nota que eu vou conseguir comprar é a de 100, porque 100 é maior do que 89. Então, aqui, ó, vocês vão circular a cédula do 100, porque é a única que vai permitir eu comprar alguma coisa no valor de 89 reais, tá bom? Se eu tivesse outras cédulas, outras moedinhas, eu poderia fazer combinações, mas o exercício me deu a opção de 3 cédulas, é o que eu tinha. Então, dentro dessas cédulas aí, eu tinha que escolher uma para poder fazer o pagamento. E a única que dá certo no momento é a de R$100, tá? Estime e marque com um X o valor aproximado. Então, olhem lá. A bonequinha custa 103. O coelhinho, o brinquedinho aqui, que toca um bumbo, custa R$210.
Se a criança comprasse os 2 brinquedos, quanto que ela gastaria? Vocês vão fazer uma continha de 103 mais 210. Não esqueçam, somem tudo da unidade, depois tudo da dezena e tudo da centena, tá? Nessa sequência. 103 mais 210. Depois que vocês fizeram a continha, vocês vão ver o valor que deu. Ó, 103 mais 210, 100 mais 200, 300, mais 10, 310, mais 3, 313. Então, vocês vão ver, se esse valor que deu na continha, ele está entre 150 e 200? Não, deu muito mais, né? Entre 210 e 220? Deu mais também, porque, ó, só aqui, esse daqui custa 210. Entre 300 e 320, entre 380 e 400. Então, vocês vão ver o valor que vai dar aqui, 103 mais 210, faz a continha e assinale aquele valor aproximado. Agora, vocês vão pegar o caderninho de vocês, tá? No caderno, nós vamos fazer hoje a representação do número 200. Vamos lá. Quando eu falo em 200, eu penso em quantas plaquinhas, pessoal? Vamos ver? Quantas plaquinhas eu penso? 2 plaquinhas. Por quê? 100 mais 100 vale 200. Então, hoje, nós vamos trabalhar com 2 plaquinhas de 100. 100 mais 100, 200. Depois, então, que vocês fizerem o cabeçalho no caderno, então, vão já iniciar a parte dos numerais que a gente faz todos os dias. Então, ó, 100 mais 100, 200. Agora, hoje eu não vou utilizar nenhuma barrinha de dezena, ó, porque da centena eu já vou passar para unidade. Então, olhem lá. 201. Então, vamos por 1. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209. Olha lá, formamos todos os números de hoje. 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209. Então, ó, 100, 209. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer a escrita do nome dos números. Então, vamos ler para ver se vocês estão entendendo. Porque hoje nós iniciamos outra centena, que é a centena de 100 mais 100, que vai dar o 200. Então, é outra família de números, tá? 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209. Terminado a matemática, nós vamos dar início à língua portuguesa. O que nós vamos fazer agora? Vamos começar recordando o alfabeto. Vamos ler as letras do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nós temos aqui o alfabeto. Esse alfabeto vocês vão copiar no caderno, tá? Escrevam língua portuguesa, alfabeto e copiem. Nós vamos trabalhar hoje falando da ordem alfabética. Nós já trabalhamos e hoje nós vamos recordar esse assunto.
Nós vamos falar de um objeto, né, de um livro chamado dicionário. Eu vou mostrar um para vocês aqui, ó, tá? Esse aqui é o meu dicionário. O dicionário, ele traz várias palavrinhas, tá? Com o seu significado. Então, para que serve um dicionário? Numa biblioteca, em casa, na livraria, encontramos os mais diferentes tipos de livros. Vários deles servem para ser consultados quando temos dúvidas sobre uma palavra ou quando queremos obter uma informação. Então, eu não conheço uma palavra. Por exemplo, serra. Eu não sei o que é serra. Eu vou lá no dicionário, eu vou olhar certinho, vou procurar qual é o significado ou como escreve a palavra serra. Um exemplo, né? Mas imagine, um dicionário, ele tem muitas palavras, muitas. Pode ver que a letra do dicionário, ó, é bem pequenininha para poder caber mais palavras. O significado de palavras, às vezes alguns dicionários traz até mesmo a separação de sílabas. Então, como que eu procuro a palavra no dicionário? Para isso, eles colocam as palavras em ordem alfabética. E é por isso que nós precisamos saber a ordem alfabética. Como que eu faço para encontrar? Hoje nós vamos ver procurando apenas a partir da primeira letra. Então, no dicionário, todas as palavras começadas com a letrinha A, elas vão vir primeiro, depois com a letra B, depois com a letra C, D, E, F, até chegar no Z. Então, as palavras no dicionário vão seguir uma ordem que nós chamamos de ordem alfabética. Ordem alfabética porque ela segue a ordem das letras do alfabeto. Então, olhem lá, ó. O dicionário, né? Dentro do dicionário vai começar primeiro com as palavrinhas da letra A. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, só para vocês verem que traz a palavrinha e também o seu significado. No dicionário, vocês vão encontrar palavras que vocês nunca nem ouviram falar, tá? E todas com seu significado. Se o autor do dicionário, no caso, escrevesse as palavras tudo misturada, você ia conseguir achar? De jeito nenhum. Por isso é que eles seguem um padrão, esse padrão de ordem alfabética, seguindo as letras, porque é mais fácil. A gente já conhece o alfabeto, já sabe a sequência das letras, então na hora de eu procurar no dicionário vai ficar muito mais fácil. Então agora, no livro de português, tá? No Buriti Mais Português, nós vamos trabalhar a página 50 e 51, que vai falar desse assunto de ordem alfabética. Nós vamos continuar falando, por enquanto, da primeira letra, tá? A primeira letra do alfabeto é a letrinha A. Então, tem um poeminha aí da letrinha A. Vamos ler? A letra A assusta quem não a conhece. Montanha cortada? Triângulo rebelde? Escada de um degrau? Não, apenas o primeiro passo de tudo que faço. Ou seja, a letrinha A ela é meio estranha. Ela parece uma montanha cortada? Ela parece um triângulo rebelde? Ela parece uma escada de um degrau? Tudo isso a letrinha A aparece. Mas a letrinha A não é nada disso, ela é apenas o primeiro passo de tudo que eu faço. Ou seja, é a primeira letrinha que vai dar início às outras letrinhas do alfabeto. Então, se eu for utilizar o meu dicionário, as primeiras palavrinhas que vão estar no dicionário são as palavrinhas com a letrinha A, iniciadas com a letrinha A. Agora, você acha que a letra A assusta? Por quê? Não, não assusta não.
é que a forma que o poema trouxe, né? Falando que a letrinha A parece assustadora, mas ela não é assustadora, não, ela é bem bonitinha. Tanto que é a primeira letrinha que vocês aprendem a escrever na escola, lá na educação infantil e também agora já no primário. Circule no poema as palavras que indicam a forma da letra A. A letra A assusta quem não a conhece. Aí no poema fala assim do formato que poderia ter a letra A, né, para ela ser assustadora. Então, quando ele fala assim de montanha cortada, olha lá, parece uma montanha cortada. Está falando, né, da letra A. Triângulo rebelde. Escada de um degrau, também, ó, escada de um degrau. Então, circule no poema as palavras que indicam a forma da letra A. É tudo isso, ó. Montanha cortada é uma forma. Triângulo rebelde é outra forma. E escada de um degrau. Então, vocês vão circular esses três versos, ó. Montanha cortada, triângulo rebelde, escada de um degrau, tá? Então, vamos falar mais um pouquinho do dicionário. Guarde bem. O dicionário é um livro que contém uma coleção de palavras e seus significados. No dicionário, as palavras estão em ordem alfabética. Primeiro vem as palavras começadas com a letra A, depois as palavras começadas com B, com C e assim por diante. Mas quando eu vou escrever palavrinhas em ordem alfabética, às vezes acontece de eu não ter determinada palavra com alguma letra, então eu pulo para a próxima letra. Vamos ver aqui, ó. Nós vamos completar algumas palavrinhas seguindo a ordem alfabética, seguindo a ordem do alfabeto. Então, olhem lá, para eu completar primeiro, ó. Arco, letrinha A. Na segunda, ó. Bota. E aqui? Cado não dá. Então, vai ser... Então, eu não vou usar a C, vai ser a D, ó. Do. Se eu usar o E, vai ficar eolha. Tá errado. Então, eu vou pular para a próxima. Folha. Depois, ó. Gato. Herói. Irmã. Jipe. Aqui em cima. Vou pular o K, agora aqui. Leite. Vou pular o M, ó. Nariz. Mas pode ver que tá indo ainda na ordem alfabética, tá? Olho. Se eu não tivesse seguindo a ordem alfabética, eu poderia escrever aqui alho. Mas o exercício está falando que eu tenho que seguir. Então, a próxima que vai dar certo é o, tá? Olho. Depois... eu vou pular o P, o Q vai ser o R aqui, ó. Rosa. Rosa. Depois. Sapo. Time. Uva. Vou pular todas essas daqui e vou para a última agora. Zebra. Zebra. Continuando, agora nós vamos trabalhar os animais. Vamos ver se vocês reconhecem o nome desses animais? Eu tenho aqui um pinguim.
vocês vão escrever o nome dele, pinguim. Depois, eu tenho um leão, leão. Olha que linda, uma arara, arara. Aqui eu tenho uma zebra, zebra. Uma onça, onça. E uma girafa. O que vocês vão fazer agora? Nesse exercício aqui, vocês vão pegar o nome desses animaizinhos que vocês escreveram e vão colocar em ordem alfabética. Eu vou ajudar vocês para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Vamos seguir a ordem do alfabeto. Tem algum animalzinho que comece com a letra A? Vamos ver. Pinguim não, leão. Aqui, arara. Então, arara vai ser a primeira palavrinha que vocês vão escrever aqui, ó. Arara. Põe um tracinho. Tem alguma com a letra B? C, D, E, F, com G tem, ó. Então, vai ser girafa. A próxima palavrinha, girafa. Depois, H, I, J, K e L. Com L tem. Então, vocês vão escrever leão. Depois, M, N, O. Olha lá, com O tem. Onça. P. Com P também tem, olha lá. Pinguim. Escrevam aqui. Pinguim. Depois, para encerrar, não tem com Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, mas tem com Z. Então, para encerrar, nós vamos escrever a palavrinha zebra. Zebra. Conforme vocês estavam fazendo, vocês tiveram que olhar a primeira letra de cada palavrinha, do nome do animal. Então, vocês circulem a primeira letra de todos os nomes dos animais, porque isso vai facilitar para vocês no momento que vocês forem escrever seguindo a ordem do alfabeto. Então, vocês vão bater o olho ali na letrinha e já vão conseguir ver se ela vem primeiro ou se ela vem depois, tá bom? No número 4, vocês têm o desenho aí, tá? De um fundo do mar e tem um desenho para terminar. Como nós estamos trabalhando o alfabeto e ordem alfabética, vocês vão seguir a ordem das letrinhas, seguindo a ordem alfabética para formar o desenho. Então, vocês vão fazer A, B, C, D, E, F, G, H, I, até chegar na letrinha Z. Vocês vão seguir certinho e vão formar um desenho. Depois que vocês terminarem o desenho, vocês vão perceber que vocês formaram uma baleia. Vocês vão escrever o nome do bichinho que vocês formaram aqui embaixo. Baleia. E não esqueçam de pintar o desenho da cena bem bonito e caprichado. Tudo bem? Agora, hoje, nós vamos fazer aquele caderninho que já faz alguns dias que nós não estamos fazendo. Hoje nós vamos fazer. Só que nós não vamos fazer em forma de ditado, nós vamos fazer em forma de uma lista. Quando vocês vão para a escola, vocês precisam de materiais escolares. E a primeira lista que nós vamos fazer é sobre os materiais escolares. Então, vamos ver aquilo que a gente pode levar para a escola para utilizar no momento que eu vou estudar. Então, nós vamos olhar o número, a figura e vamos escrever o nome do material escolar no número correto. Então, olhem lá. Número 1, apontador. Número 2, borracha. Borracha. Número 3, caderno.
caderno. Número 4, caneta. Caneta. Número 5, ó, cola. Cola. Número 6, giz de cera. Ó, são 3 palavrinhas. Giz de cera. Escrevam aí então no 6, ó. Giz de cera. Número 7, lápis. Lápis. Número 8, mochila. Mochila. Número 9, régua. Régua. E número 10, tesoura. Tesoura. Lá no grupo de estudos, né, eu vou mandar a correção da tarefinha de ontem para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se precisar dar uma estudada, façam uma revisão, né, daquela parte de material dourado, da parte de sistema monetário, para conhecer as cédulas. E quem tiver um dicionário em casa, pegue o dicionário na mão, dê uma folheada nele, dá uma olhada para ver como que funciona um dicionário. Pode dar uma olhada também nas palavrinhas que vocês não conhecem, tá bom? Existe hoje em dia não só um dicionário físico, né, aquele que eu posso pegar e olhar, mas na internet existem também os dicionários virtuais, que você, se você não tiver um dicionário em casa, você pode fazer pesquisa e procurar aquela palavrinha que vocês têm dúvida, como que escreve, lá no dicionário que tem na internet, tá bom? Então, hoje em dia, a nossa vida ficou muito mais fácil. Antigamente, se a gente não tinha o dicionário físico, né? Porque existem vários tipos, com autores diferentes. Esse que eu estou usando é da Ruth Rocha, mas existe um bem famoso que é o da Aurélio. Enfim, existem vários dicionários de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as formas, só que com o mesmo objetivo, que é ter as palavrinhas para você achar o significado e também aprender a escrita. Então, antigamente, se eu não tinha um dicionário, ficava muito mais difícil de eu fazer esse tipo de pesquisa. Hoje em dia, com a internet, você consegue fazer tudo isso com mais facilidade, tá bom? Então, deem uma olhada nesse material, dê uma estudada nessa parte, né, que eu acabei de falar para vocês, porque é muito importante. E não esqueça de procurar sempre estar lendo algumas palavrinhas, algumas famílias silábicas, porque isso também vai ajudar vocês na leitura, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.